Boa noite, pessoal, mais uma vez aqui com vocês para resolver a nona tarefa da disciplina MA12, que é Matemática Discreta, do mestrado Prof. Mate na UFOPA. Desta vez, uma questão de probabilidade. Vamos a ela? A questão ela tem dois itens a responder. Vamos lê-lo. Os professores de 6 disciplinas, entre as quais português e matemática, devem escolher um dia de segunda a sexta de uma única semana para a realização da prova de sua disciplina. Suponhamos que cada professor escolha o seu dia da prova ao acaso, sem combinar com os demais. Letra A. Como nós falamos, são dois itens. Letra A. Qual a probabilidade de que as provas de português e matemática sejam realizadas no mesmo dia? Pessoal, preste atenção. Tem que ficar claro para você que o problema é simples, a letra A é bem simples. Tem que ficar claro o seguinte: o que nós vamos escolher? O problema é trabalhar com dias. Porque, veja bem, você tem prova, o que você vai escolher são os dias. Ok? Tudo bem que são... O problema diz que são 6 disciplinas, mas você não está escolhendo as disciplinas. Você já definiu as disciplinas. O item A está dizendo o seguinte: qual a probabilidade que as provas de português e matemática sejam realizadas no mesmo dia? Então veja que português e matemática já foi definido. Você vai realizar essas provas nos mesmos dias. O que a gente tem que calcular, né, é a probabilidade dessas provas. E para isso a gente tem que analisar a escolha dos dias e nem pensar nas disciplinas, ok? Então vamos lá. Então veja que nós vamos escolher os dias. Nosso raciocínio tem que se basear nos dias da semana. Eu tenho que pensar na escolha que há para a prova de português e a escolha que há para a prova de matemática, ok? Muito bem, então vamos lá. Aqui a probabilidade do evento, a gente vai falar aqui para vocês, aqui colocar a fórmula de como é que se calcula a probabilidade de um evento. A probabilidade de um evento é N de A sobre N de U. O que significa esses termos aqui? Se você tem um universo e dentro do universo você tem um pequeno evento, então como é que se calcula a probabilidade desse evento acontecer dentro do universo? Você descobre o número de possibilidades, certo, desse evento específico e divide pelo número de possibilidades do universo inteiro. Essa fração, claro, vai dar um número decimal, que o número decimal a gente sabe que pode ser expresso em forma de percentual. Ok? Então vamos lá, né? A gente precisa calcular o total de possibilidades e o total de possibilidades para a prova de português e matemática no mesmo dia. Então vejamos. Total de escolhas do dia. Você vai escolher o dia da primeira prova. E tanto faz ser de português ou de matemática. O problema não fala sobre ordem. Vai ter primeiro português, primeiro matemática. O problema não coloca uma especificidade sobre isso. Tá? Então, a ordem aqui, né, não interessa. É a mesma resposta. Se naquele dia tem prova de português e matemática, tem de matemática e português é a mesma coisa. Então, veja bem. Eu quero escolher um dia para aplicar a prova de português. Quantos dias tem na semana? Bom, a gente não tem aula geralmente a gente não tem aula dia de sábado e domingo. Então, geralmente, você tem 5 opções. Você pode escolher um dos 5 dias. Então, na hora de escolher, por exemplo, o dia para a prova de português, eu terei 5 opções. Pode ser a segunda, a terça, a quarta, a quinta ou a sexta.
Acontece que nós temos que escolher, né, o dia da outra prova, que também, né, são 5 opções, porque a segunda prova ela tem 5 dias para ocorrer. Pode ocorrer na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Ou seja, se eu quero aplicar 2 provas, eu tenho 5 dias para aplicar, 5 dias para aplicar a primeira e também tenho 5 dias para aplicar a segunda. Então, para aplicar 2 provas, nós temos um total de 25 possibilidades. Por que 25 possibilidades? Porque não é obrigado que as provas estejam no mesmo dia. Então, você pode escolher 5 dias para um, 5 dias para outro. Inclusive, entre essas 25, há dias que, né, essas provas caem, são realizadas juntas. Então, a gente acabou de calcular aqui, ó, a quantidade de elementos do universo. Se eu quiser aplicar 2 provas de 3 disciplinas, né, eu terei 25 opções. Agora, vamos para a especificidade. Eu quero aplicar 2 provas no mesmo dia. Se eu quero aplicar 2 provas, 25 opções. Mas se eu quero aplicar 2 provas no mesmo dia, é isso aqui. Total de escolha do dia da aplicação. Ó. Eu quero escolher um dia. E nesse dia, eu vou aplicar 2 provas. Veja que, novamente, eu não tenho que raciocinar, aqui pensar em nada, em possibilidade de português, de matemática, de disciplina nenhuma. Eu estou dizendo que num dia eu vou aplicar 2 provas. Mas a semana só tem 5 dias. Então, claro, é evidente que eu posso aplicar essas 2 provas, a de português e matemática, apenas 5 vezes. Que é o dia da aplicação, só serão 5 possibilidades. Né? Você pode aplicar na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Então, você tem 5 possibilidades. Pelo que nós vimos aqui no início, a probabilidade desse evento acontecer é o 5 dividido pelo 25, que é o que nós vamos fazer agora. Probabilidade, calcular a probabilidade. 5 dividido por 25 é uma fração que a gente pode simplificar. 5 para 5 dá 1, 25 para 5 dá 5. Se você dividir 1 para 5, vai dar 0,2. 0,2 dá em decimal. A gente sabe que 0,2 é quem? É 20%. Né? Então, a probabilidade, certo, de que você, nessas condições, professores de 6 disciplinas, entre elas português e matemática, devem escolher um dia da semana, de segunda a sexta, né, para a realização da prova de sua disciplina, e essa escolha seja aleatória, ninguém comite com ninguém, certo? A probabilidade que as provas de português e matemática sejam realizadas no mesmo dia é de 20%. Ou, pessoal, ou qualquer outras 2 disciplinas. São 6 disciplinas. Se você pegar 2 disciplinas, a probabilidade de 2 disciplinas será aplicada, né? Ó, esse problema poderia ser resolvido de outra forma. Eu não coloquei o cálculo aqui de como fazer de outra forma, mas seria o seguinte: se você supor, certo, que você já escolheu o dia, suponha que você já escolheu o dia para a prova de português, correto? Então o que resta para você? Resta para você escolher o dia da prova de matemática. Então você vai, né, ter apenas 1 em 5, porque português já está definido. Então 1 em 5 vai ser aquele dia lá que você escolheu. É um dia em 5, que é 20%. Tudo bem? No próximo slide a gente vai repetir o texto e apresentar a segunda pergunta. Vamos lá? Novamente, mesmo problema. Professores de 6 disciplinas, entre as quais português e matemática, devem escolher um dia de segunda a sexta de uma única semana para a realização da prova de sua disciplina. Suponho que cada professor escolha o seu dia da prova ao acaso, sem combinar com os demais professores. Agora, o item B. Qual a probabilidade de que os alunos façam provas em todos os dias da semana? Preste atenção.
Novamente, pessoal, a gente tem que pensar somente, nosso raciocínio é somente nos dias da semana, porque é os dias que serão escolhidos. Tá? Então, você tem 5 dias da semana. Tá? Muito bem. E você tem 6 disciplinas. E cada disciplina, né, vai ter que escolher. Nós vimos no problema anterior que se você tem uma disciplina, para esta disciplina, você tem 5 opções. Então, escolha do primeiro dia da prova, né? Escolha do dia da primeira prova. Porque são 6 provas. Então, para aquela primeira prova, 5 opções. E para a segunda prova, 5 opções. E para a terceira prova, 5 opções. E para a quarta prova, do mesmo jeito. E para a quinta prova, do mesmo jeito. E para a sexta prova, exatamente a mesma coisa. Cada prova, você olha para a semana, você tem 5 dias. Então você tem 5 opções. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem que multiplicar isso aqui. Logo, será igual a 5 elevado a 6. Ou seja, o total de possibilidades que você tem para aplicar essas 6 provas nos dias da semana, tendo prova todo dia, certo? É de 5 elevado a 6. Isso aqui é o total de todas as possibilidades. Ok? Agora, vamos analisar o que diz o problema. Vamos fazer uma outra análise mais específica sobre o que está escrito aqui. Qual a probabilidade que os alunos façam provas em todos os dias da semana? Como só tem 5 dias da semana, pessoal, o que acontece? Eu tenho 6 provas. Então, com certeza, você vai ter que ter um dia com 6 provas. Tá? Ah, mas professor, eu posso ter um dia sem prova? Não, está escrito lá em cima, todos os dias tem prova. Então você tem que ter pelo menos uma prova em cada dia, que daria 5 provas. E a prova, a sexta prova restante, essa sexta prova, que é o nosso próximo raciocínio, essa próxima prova, ela teria quantas opções de escolha? 5. Ou você podia pensar ao contrário, né? Escolha do dia com 2 provas. Que é a mesma coisa que nós falamos. Tem um dia que vai ter 2 provas. Que dia é esse? É um dia em 5, então você tem 5 opções. Você tem 5 opções, pode ser qualquer um dos 5 dias. Um dia terá 5 provas. Qual deles? Qualquer um dos 5. Além disso, nós temos aqui, ó, nós escrevemos ao lado, nós temos as escolhas dos outros dias da prova, certo? Tá? Como nós falamos aqui antes, ó, escolha do dia do dia com 2 provas. Um dia terá 2 provas. Que dia é esse? Quantas possibilidades há para isso? Há 5 possibilidades, porque pode ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Qualquer um desses dias pode. Qualquer um desses dias com certeza terá 2 provas. Não sei quem é, mas nós estamos calculando possibilidades e não querendo determinar o dia. Certo? Muito bem, agora que eu sei que o dia com 2 provas, há 5 possibilidades para ele, o que acontece? Os outros dias, eles terão apenas uma prova. Então, por exemplo, vamos supor que você escolheu, né? Você sabe lá qual é o dia que vai ter 2 provas. Então, a próxima prova pode ser em qualquer um dos 4 dias restantes. A prova seguinte, já foram ocupados 2 dias, 3 dias restantes. A próxima, 2 dias restantes. E a última, só tem um dia para ela. Ora, então você tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você tem o fatorial de 4. Correto? Mas preste atenção, pessoal. Quem são as provas que são aplicadas aqui nesse dia com 2 provas? Porque veja, ó, essa análise aqui, eu estou analisando qual dia, quantas possibilidades
eu tenho para escolher um dia que haverá 2 provas, 5 possibilidades. As demais provas, certo? Elas podem ser aplicadas nos 4 dias restantes, como cada dia tem que ter uma prova diferente, vezes 4 fatorial. Voltamos para a análise desse dia aqui de escolha com 2 provas. Eu tenho 6 provas e nesse dia eu tenho que escolher 2, ou seja, nós vamos calcular as combinações de 6 tomado 2 a 2. Combinações de 6 tomado 2 a 2. Muito bem, antes da gente fazer o cálculo, né, desse total aqui, isso daqui é um cálculo específico. Veja que nós estamos calculando esse valor aqui para dividir por 5 elevado a 6. Antes de fazer esse cálculo, vamos primeiro fazer esse cálculo aqui, ó. Um cálculo auxiliar, né? Calcular as combinações de 6 elementos formando um grupo de 2, né? Então, dá 6 fatorial dividido por 6 menos 2, que dá 4, dividido por 2 fatorial. 6 fatorial, pessoal, é 6 vezes 5 vezes 4, e tem um 4 fatorial, cancela com 4 fatorial, né? Ficou 6 vezes 5, 30, 30 dividido por 2, que é o fatorial de 2 é 2, 30 dividido por 2, 15. Muito bem. Então, nós no slide anterior, no primeiro slide, a gente viu que você pega N de A, que é as possibilidades do evento específico, e divide pelo N de U, as possibilidades gerais de todos os itens daquele universo. O N de A, que eram as possibilidades certas de a gente ter 2 provas no mesmo dia, deu esse resultado aqui. 5 vezes 4 fatorial, vezes as combinações de 6 tomado 2 a 2, e o total de todas as possibilidades, 5 elevado a 6. Esse resultado aqui a gente calculou. Tá lembrado? Deu 15. Correto? Esse resultado aqui deu 15. Muito bem. Pessoal, observou. Aqui 15 é 3 vezes 5. Isso que a gente vai fazer. 3 vezes 5. Vai ficar 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Olha aqui, ó. Aqui é 3 vezes 5. Então, fica o 5 daqui com 5 daqui, 5 ao quadrado. O 3, e cadê o 3 daqui? Tá aqui. E quem é esse 24? 24 é o fatorial de 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Correto? Muito bem, pessoal. Aqui a gente pode subtrair os expoentes, não é isso? E aqui a gente pode multiplicar 24 vezes 3, 72. Aqui subtraindo fica 5 sobre 4. Então, o resultado vai dar 72 elevado a 5 sobre 4. 5 sobre 4, pessoal, é 625. Então, o que a gente tem que fazer agora é dividir 72 por 625. Fazendo esta divisão, chegamos a esse resultado, 0,1152, que está em decimal. Mas em percentual é 11,52%. Logo, a probabilidade que os alunos têm de fazerem 2 provas no mesmo dia, naquele contexto de 6 disciplinas, é de 11,52%. A gente espera que todos vocês tenham entendido, tenham curtido a aula. Uma boa noite para todos.